Sabe um fato bem curioso sobre o primeiro milagre executado por Jesus? Foi numa festa de casamento. Esse milagre é muito conhecido. Foi transformar água em vinho. Mas vamos entender o contexto. Na época, o vinho era um símbolo da festividade. Era um dos elementos importantes da festa. E era responsabilidade do noivo arcar com aquilo, servir os convidados. Então, prosperidade, festividade, alegria no casamento dependia daquela provisão. E aquilo simplesmente acabou durante a festa. Aquilo seria uma vergonha tremenda. Houve uma interrupção na lógica natural daquela festividade. E seria muito provavelmente um escândalo. Mas o que acontece? Cristo ter sido convidado para aquela festa faz com que ele execute um milagre. Mas tem uma coisa específica, curiosa, que me chama a atenção de forma particular nesse milagre. Quando foi apresentado o vinho para o mestre Sala, para o especialista, digamos assim, ele disse que estranho. Normalmente, os melhores vinhos são servidos primeiro, mas aqui o melhor foi deixado para depois. O curioso é que o melhor não foi deixado para depois. O melhor que o noivo tinha, o melhor que eles dispunham, de fato já tinha sido servido. Não era esse o hábito da época? Servir o melhor primeiro? O melhor foi servido primeiro. E acabou. Isso deixa claro para mim que o melhor que a gente pode dar e o melhor que a gente pode oferecer ainda não se compara com o que Cristo pode fazer. Quando nós permitimos que Ele faça parte da nossa festa, da nossa vida, das nossas atitudes, das nossas escolhas, o que Ele pode fazer através de nós, o que Cristo pode servir na nossa festa, na festa da nossa vida, ainda é muito melhor do que todo o melhor que nós já oferecemos. De uma forma semelhante, eu entendo que Cristo fez em outras duas histórias em momentos bem diferentes. Esse milagre está relatado lá em João 2. Lá em Daniel 6, conta a história de quando Daniel foi livre na cova dos leões. Né? Ele foi condenado para ir para a cova e lançado a leões famintos. Mas a palavra diz que anjos fecharam a boca dos leões e não tocaram em Daniel. Então, às vezes a gente se pergunta, certo, mas se Deus era com Daniel, precisava ele ter sofrido a condenação de ir para a cova? Ele não poderia simplesmente ter sido absolvido ou nem condenado? Ele não poderia simplesmente não ter sido exposto a isso? Mas Deus é um Deus que nos livra e não dá sempre. Ele livrou Daniel na cova, que é muito maior do que livrar Daniel da cova. Na verdade, se a gente olhar aqui uma outra história ainda sobre a tempestade que eles enfrentaram, está relatado em Marcos 4:35. Eles estavam com o barco em meio à tempestade e Jesus dormia no barco. Jesus estava no barco e ele dormia enquanto acontecia uma tempestade. E alguém acorda ele e fala: Mestre, não te importa que pereçamos? Você não está preocupado que a gente vai morrer? Porque não era qualquer tempestade, já estava entrando água no barco. E ainda assim, Jesus dormia. Jesus não está preocupado com as circunstâncias. Mesmo em meio à tempestade, Jesus descansa. E essa paz interna reflete no externo. Quando Cristo tem essa calma dentro, ele consegue levar para fora.
e ele aquieta o vento e o mar. Mas qual a semelhança, ou o que conecta essas três histórias? É o fato de que Cristo não só não depende das circunstâncias, como ele tem poder para nos livrar da e na. Jesus, só por estar na festa, sem que ninguém soubesse, sem que sequer fosse relatado, sem que sequer fosse percebido, o vinho poderia simplesmente não acabar. Não precisava passar por esse processo, aparentemente, né? Isso é o que a gente espera muitas vezes. Fala, mas espera aí, mas se Cristo estava na festa, não era para ter acabado nada, não era para ter sofrido nada. Se Deus estava com Daniel e Daniel honrava a Deus com as atitudes dele, não era nem para ter sido condenado. Não faz sentido. Por quê? Então, se Daniel poderia ter sido poupado da cova, se o vinho poderia nem ter acabado, e se a tempestade poderia nem ter alcançado aquele barco, por que Deus permite? Esses milagres não teriam sido percebidos se não tivessem acontecido no contexto que aconteceu. E tantas outras histórias que a gente nem teria tempo para abordar todas elas aqui, mas a filha de Jairo, Lázaro, tantas histórias de ressurreição até, que a gente fala, mas por que deixou chegar nesse nível? Porque o milagre aconteceu também todas as vezes que você não percebeu. Todas as vezes que você navegou no mar tranquilo e no dia ensolarado, foi um milagre e você não foi grato por isso. Todas as vezes que você foi condenado, e aqui eu estou falando de forma figurada, hoje é pouco comum alguém ser condenado à cova dos leões. Mas toda vez que a gente é exposto a uma situação que a gente não espera, que a gente não imagina passar, que a gente não imagina viver, de alguma forma é Deus dizendo, perceba quantas vezes eu te livrei, você nunca notou, mas eu te livro da e te livro na. Mesmo que as condições sejam mais adversas possíveis, e mesmo que pareça que não tem mais solução, eu sou o Deus que sempre te poupei, independente da situação. Deus sempre permitiu sopro e fôlego de vida a Daniel desde o nascimento. Deus conhecia Daniel antes mesmo de Daniel nascer. E quando Daniel estava exposto aos leões, foi só uma continuidade. Tem até um elemento interessante que é pouco trabalhado na história de Daniel quando fala-se da cova dos leões. Alguém pode ter pensado, mas esses leões não estavam com fome ou não eram ferozes, enfim, qualquer coisa do tipo. A história conta também que quando Daniel foi tirado, o rei determinou que aqueles que condenaram Daniel, que armaram para Daniel, fossem jogados nas covas, fossem jogados na cova. E esses leões nem permitiram que eles chegassem ao fundo do poço. Antes mesmo que eles caíssem no chão, foram devorados e destroçados pelos leões. Então, que a gente possa ser grato, mesmo que a gente não chegue em situações extremas, porque o Deus que cuida de nós todos os dias é digno dessa gratidão. E o dia que nós estivermos expostos a situações extremas, a gente possa se recordar que antes de chegar na situação extrema, Deus já nos livra e já executa milagres desde antes do nosso nascimento. Nós somos conhecidos por Deus, por Cristo, antes mesmo de conhecê-lo, antes mesmo de conhecer a vida. Milagres diários acontecem constantemente na nossa vida, sem que a gente perceba. Passar por um momento extremo de tribulação é uma oportunidade fantástica de termos consciência de milagres que já acontecem desde antes do nosso nascimento. Milagres acontecem em nossas vidas em cada minuto,
em todo o tempo, mas a gente só percebe, de fato, a gente só experimenta o nível, o tamanho, a proporção desse milagre quando nós estamos em situações que tudo parece fugir ao nosso controle, mas não foge do controle de Deus. Descanse. O mesmo Deus que te abençoou em todas as festas que você não teve imprevisto, o dia que tiver imprevisto, Ele vai estar lá para prover. O mesmo Deus que te livrou de tantas situações de condenação, o dia que você for condenado, Ele vai estar lá para te livrar também. O mesmo Deus que te poupou de inúmeras tempestades, o dia que você for exposto à tempestade, lá é Ele que livra também. Sejamos gratos por todos os milagres, inclusive aqueles que nem percebemos. Deus abençoe o seu dia.